Agora, bora falar do Draco, porque não tenho vontade de falar do Watson agora, porque eu vou xingar ele muito. Então vamos lá. Draco. É um brawler muito subestimado, mas vamos ser sinceros, o cara é brabo. O cara tem um crush na Lume. O cara tem um crush na Lume e só por isso a gente já se identifica com ele. O cara é um astro do rock. O cara, se tu usar a build certa, ele é imparável. Ele tem um acessório que faz com que seja mortal por 2 segundos. Ele tem um acessório que faz com que tu tenha a super da Belly. E o outro acessório é tipo a super do Leão. Ele tem um ataque básico da Ember na sua super. Esse brawler merece. Ele merece ser lendário. Vai, Marcos. Pode falar. Bom, eu tenho... Ao mesmo tempo que eu tenho um carinho pelo Cordelis... Cordelis não, peraí. Pelo Draco, eu detesto esse brawler. Nas mãos de um jogador certo, ele é um inferno de se tirar do campo. Sou eu. E além disso, ele foi o responsável por me deixar 2 meses preso, desbloqueando ele. Eu passei 2 meses juntando vales para desbloquear ele. Quando ele foi lançado, ele criou um meta só pra ele. Quando ele foi lançado, ele criou um meta só para ele. Ele simplesmente conseguiu mudar o meta só por estar fazendo parte do meta. Ele fez uma coisa que muito pouco brawler fez, mano. O Draco, mesmo ele só recebendo um nerf, ele nunca recebeu um buff. E ele tá mais ou menos no meta. Ele só recebeu um nerf muito brutal e nunca recebeu um buff. Pode falar, Marcos. Devido a tudo isso, o Draco merece. Marco Antônio ficou com problema na internet dele. Mas vamos adiantar a resposta. O Draco merece. O Watson merece. O Kit merece. O Kenji não merece. Não, vamos falar individualmente de cada um. Mais o que? O Draco merece sim ou não? O Draco, apesar de não estar tão bom no meta, ele criou um meta só pra ele. Ele marcou um meta inteiro. Então, foi um dos metagames mais divertidos que eu já joguei. Então, ele merece. Eu queria ter jogado esse metagame, mas eu fui no próximo metagame, mas então. Agora, vamos falar o seguinte. Ele tem um ataque básico da Ember na super dele. Não precisa falar mais nada agora, então bora pro Watson. Vamos pro Watson. Watson. Surge, basicamente, vamos começar a falar dele. Surge, mecânica de nível. O Clancy tem uma mecânica de nível, mas a mecânica de nível do Clancy é muito pior do que a do Watson, porque a do Watson, ela é equilibrada. Lembrando que depois que tiraram o acessório dele de teleporte, ele ficou muito equilibrado. A hipercarga dele teve que ser muito nerfada para não ser muito utilizável, mas ainda é boa. O Watson, ele é um browser que, na minha humilde opinião, eu falo logo, não vou querer demorar muito. Ele merece. Agora, Marco Antônio, pode falar o que tu quiser, pode falar tudo o que tu Sem quiser. falar, não tenho muito a falar do Watson. Brawler carismático, muito criativo e com uma das mecânicas mais únicas de todas. Antônio, tem outra coisa. O Watson, ele é tão brabo, mas tão brabo, que quando ele lançou, diferente do Draco, que teve um meta pra ele, o mês dele, o Watson teve o ano dele. O Watson teve o ano dele. Ele só não tá no nível Cordelius, no nível deveria subir de classe, porque o Clancy existe. Então vamos deixar ele aqui. E agora bora falar do Kit, que o Kit tá na realidade Cordelius. O Kit tá na classificação Cordelius. Não tem como é o Kit. Tem alguma coisa a dizer sobre o Kit, Marco Antônio? Não tenho nada a dizer sobre o Kit. Exatamente. Kit é como eu digo, Kit é Kit. É simplesmente o Kit. Agora bora falar do pior lendário depois da Meg, o Kenji. Pô, eu esperava um Santoriu vindo dele. Super boa. A super dele é muito criativa, na minha opinião. Porém, mano, ele só tem uma autocura que nem é explicado. Tipo, se ele comesse um sushi que daria mais energia pra ele, porque ele tá comendo, ele ficaria. Ele regeneraria a vida, tipo como é o energético da Ember. Quer dizer, da Ember não, da Max. Seria melhor? Mas não. O cara simplesmente tem o ataque do Edgar, o ataque do. Que é o ataque do Edgar, não. O ataque do Mortis e o ataque de. Não lembro quem. Juntos. O ataque do Kit. O ataque do Kit, o ataque
do Morte junto. Pronto. Acabou. Ataque da Bibi. Ataque da Bibi. Não é ataque da Bibi, porque o ataque da Bibi tem mais delay. Ataque do Kit, mano. É o ataque do Kit, só que um pouquinho maior. Ataque do Kit, mais o ataque do Morte. Pronto. É igual ao ataque principal do Kit. A única coisa criativa nele é o super. A história dele não foi resolvida ainda, porque ele foi o último lendário postado. Mas diferente da Meg, pelo menos ele tem uma animação. A gente entende um pouquinho do propósito dele. Eu acho O propósito dele é salvar o irmão dele. É só isso. Falar? Pode. Ótimo. Hora de detonar esse Brawler. Brawler genérico, sem criatividade. Desculpa, sem sal, mas sem eu gosto, não sem acho que ele é um tempero, Brawler. sem amor, sem amizade, sem felicidade. Ele é um Zoro da Shopee. Ele não é um Brawler criativo. Existem Brawlers muito mais criativos. O Ash é um Brawler mais criativo que ele. Até o Sprout, na minha opinião, é um Brawler mais criativo. Não. O Sprout é A muito Super criativo. Saiyajin- E quem pensaria em uma incubadora com uma semente alienígena dentro, com um post-it com a cara dele, que é a filha da Rosa. Enfim, não estamos falando de Sprout. Sprout é foda. Kenji é um clássico exemplo de vamos criar um japonês genérico. Simples. Temos Samurai Sushi, pronto, Kenji. Samurai e sushi. Simplesmente isso. Japonês, vamos lá. Eles só pegaram o estereótipo de japonês e elevaram ao máximo. Exatamente. Além disso, ele é uma cópia do Zoro depois do time skip. Marco Antônio, outra coisa. Não tem a banana verde que ele usa pra cobrir o olho? Então, troca a cor da bandana pela cor do cabelo. É o Zoro, mano. Assim, eles tentaram fazer o Zoro que não deu certo. Tá, mas vamos... Tirando o rancor agora, vamos falar dele no meta. Não, mano. Até o Moi é melhor do que esse bicho. E o Moi, não, tá que o Moi é muito foda, mas o Moi que lançou o mês passado era um pico de criatividade. O Kenji é o oposto. Eu acho que eles pegaram toda a criatividade que eles tinham, tacaram no Moi. E aí sobrou, tipo, sem criatividade. Eles estavam totalmente sem criatividade depois de criar o Moi. Aí eles pensaram, a gente tem que fazer um Brawler. Aí eles pegaram um monte de ideia descartada dele, né? Uma pilha de papel de ideia descartada. Aí pegaram um samurai de sushi, né? Algum Brawler japonês. Um estagiário assistiu One Piece, ele falou sobre o Zoro. Aí eles pensaram, isso mesmo, bora fazer o Zoro da Shopee. Mas a gente não pode colocar um nome Zoro porque tem que ter direito, porque tem direitos autorais. Bora pensar um nome mais esquisito que a gente já pensou. Kenji, pronto. Acabou. É o Kenji. Pera aí, mas não, temos que colocar uma personalidade nele, senão ele vai ser uma Meg 2. Aí eles colocaram a personalidade dele. Ele é simplesmente um cara que o irmão foi sequestrado por robôs. Deve ser amigo do Senna. Os dois não gostam de robô. Aí é a família, na verdade. É a família dele. Mas agora vamos deixar mais curioso ainda. Vamos piorar ainda a situação. A única coisa criativa nele é a Super. Aí, bora. A gente tá com preguiça, estamos sem tempo pra postar ele. Bora colocar só o ataque do Mortis, o ataque do Kit, pronto. É o Kenji. Mas ele vai ficar muito ruim. Então a gente tem que colocar alguma coisa pra deixar ele mais forte. Aí, pra valer a pena, e a gente ganhar muito dinheiro. Pra valer a pena comprar o acesso antecipado. Então, bora colocar a regeneração infinita nesse bicho. Pronto. É o Kenji. Vamos incorporar a Supercell criando o Kenji. Vamos criar um Brawler genérico, cheio de defeitos, que com alguns buffs vai decair no meta? Vamos! É o Moi, mas só que o Moi pelo menos tem criatividade. Mas não, você falou errado, Marcos. Bora assim. A gente precisa fazer algum Brawler. Depois do Moi, que todo mundo gostou, tá todo mundo esperando pelo Kenji, que é o Brawler que a gente viu muito One Piece ontem. Aí a gente colocou ele, mas a gente não tem nenhuma ideia. O que a gente coloca em japonês aí? Na dona Supercell disse. Mano, pesquisa o básico do japonês. Sushi e samurai. Pronto, coloca isso. Mas o ataque, a gente tem que fazer um ataque de espada, tipo, muito épico, hein? Coloca o ataque do Morte, ninguém vai reparar. Mas a gente não pode deixar só isso, senão eles vão estar.
o ataque do Kit, vai. O Kit é amado por todo mundo, mesmo ele sendo odiado, ele ainda é amado. Vai, coloca o ataque do Kit. Tá bom, mas a gente precisa fazer com que vale a pena comprar o acesso antecipado dele pra gente ganhar dinheiro. Cala a boca e só faz o que eu digo. Cala a boca, Sim. só coloca uma regeneração infinita nele e pronto, é o Kenji. Aí eu acho que o único pingo de criatividade que eles tiveram, eles colocaram na Super, mano. Não tem, esse Brawler é muito ruim. E ainda vai lançar hipercarga dele, hipercarga dele vai ser tipo o quê? Uns 2 cortezinhos a mais na Super. Nossa. Vamos lá. Ok. Agora que já falamos de todos os lendários, podemos ver que o Chester, mesmo eu não gostando muito dele, merece ser um lendário junto da Ember. O Kit e o Cordelis têm uma raridade própria deles porque eles são muito fodas. E agora temos os Ash que são bravos. E os 50-50 que merecem, né? São os 3 iniciais do Brawl Stars. Eles ficaram mesmo só pelo faltão da nostalgia, os dois últimos. E as 2 porcarias que são Kenji e a Meg. Pronto, não tem mais nada pra falar. Aguardem minhas palavras. Quando lançar a hipercarga do Kenji, vai ser 2 cortezinhos a mais ou 4. No máximo 4 cortezinhos a mais na Super dele. Não vai ter mais nada além disso. Tá bom, Marco. Agora que a gente já xingou o Kenji, já xingou a Meg, já falou bem de todos os outros Brawlers. Obrigado por ter participado, senhor Yuki. De nada. É sempre um desprazer. Tô brincando. É sempre um prazer Xingar alguma coisa. Tá bom, obrigado pela sua participação. Obrigado se você assistiu até aqui. Esse vídeo vai estar muito menor porque eu vou editar muito esse vídeo. Se inscreva. Simplesmente se inscreva. Se inscreva muito porque eu preciso chegar em 10 inscritos para eu fazer uma coisa muito importante no meu canal. Agora, tchau. Nem eu que faço dupla com ele sei o que é. Mas é isso. Tchau.